As leis morais. Amados, nenhuma humanidade pertencente aos mundos de provas e expiações sobreviveria com suas leis próprias, caso não houvessem leis naturais da criação dos mundos, também chamadas de leis morais. A criação divina jamais cessa. E ela evolui porque segue as normas ditadas pelo seu Criador. Todas as experiências que as almas precisam adquirir se dão em inúmeros universos, com suas galáxias, estrelas e planetas, seguindo aquilo que se chama de ascensão. Quando comparamos o planeta Terra com uma escola, não é uma metáfora, mas uma forma de entender melhor como se procede o aprendizado das almas encarnadas aqui, pois são submetidas ao véu do esquecimento. Não lembrando mais quem elas são de verdade, o aprendizado é conseguido através das sucessivas reencarnações, sendo que cada uma é como se fosse única. Assim, sempre há oportunidades, pois mesmo que a alma falhe, terá oportunidades mais adiante. São as leis que regem os universos que definem o currículo de cada escola de almas. Elas são soberanas e não dependem das leis locais, criadas pelas próprias humanidades de cada planeta ou de cada estrela. Aqui na Terra, há leis divinas específicas adequadas para a humanidade terrana. Elas são definidas como leis morais. Isso nos faz entender o que significa moralidade e imoralidade. São essas leis que definirão quem está pronto agora para fazer a sua ascensão ou não. Mesmo que cada ser humano esteja sujeito às leis dos homens, elas pouco interferem perante as leis maiores. Desde que surgiram os cargos de comandos neste planeta, tais comandantes se cercaram de certas normas, não propriamente para organizar o povo, mas para se garantir nos seus postos. As leis e seus códigos até podem dar alguma linha de direção aos comportamentos da coletividade, mas nunca lhe garantiram de fato seus direitos. E agora, no momento que todos poderão conhecer a verdade e as revelações desta verdade, toda a humanidade vai ver quem de fato as governou por todos os tempos. Quando lembramos da famosa frase, "E conhecereis a verdade, e ela vos libertará", temos a certeza de que tais revelações estão em curso agora. Nunca em momento algum da história, tais evidências foram tão claras. Hoje, à luz do dia, todos já percebem que as leis humanas beneficiam sempre em primeira mão aqueles que as criaram. Quantas vezes já vimos certas personalidades ostentando posições e ganhos estratosféricos, e não se sentem injustos, pois justificam tais situações como dentro da lei. Sim, dentro da lei que eles mesmos criaram a fim de se beneficiar dela. Temos o caso dos altos salários, altas aposentadorias e uma infinidade de mordomias, sempre oferecidos para um punhado de beneficiários que na maioria das vezes, nada fizeram por merecer. Mas erguem a cabeça e batem na mesa, dizendo que é legal pois a lei assim o permite. Sim, é legal perante a lei dos homens, mas é imoral perante as leis morais. Lembrando sempre que não será a lei dos homens que dará o salvo-conduto para uma alma ascensionar. Tudo foi permitido nesta escola de almas, mas somente aqueles que entenderam e praticaram as leis maiores serão de fato aprovados. De nada adiantará dizer quem foi enquanto encarnado, mas como praticou essas leis divinas. De nada adiantará dizer que seguiu as leis dos homens, pois elas sempre estarão sujeitas às leis superiores. Ninguém consegue enganar aquilo que está impresso na criação dos mundos. Escrevi num texto antigo, que existe uma biblioteca no Sol Central Alcione, nas Pleiades, onde está o registro da cada alma encarnada na Terra, desde a sua primeira encarnação aqui, até o momento presente. Todos os minutos e todos os segundos, tanto enquanto encarnado como o período entre vidas, ou seja, no astral da Terra no além-túmulo. Até os pensamentos e as intenções da cada um estão lá registrados. Então, como alguém poderá burlar tais leis? Também já escrevi antes que o universo sabe onde cada um está. Sabe o endereço de cada alma encarnada, tanto nesta existência atual como nas existências anteriores. Não haverá enganos dentro de tais leis. Não haverá ninguém mais autoridade ou menos autoridade na hora de aplicá-las. Vai ser um momento grandioso, mas acima de tudo, de justiça de fato. De nada vai adiantar a justificativa de que as leis humanas o permitiam. Não somente nos salários, mas em todas as atividades conhecidas. Em todos os atos praticados. Em todas as demandas encaminhadas. Nos negócios ilícitos, nas mentiras, na desinformação, no interesse pessoal em detrimento do interesse coletivo, na competição desleal, na escravidão pelo trabalho e pela dívida, no lucro fácil,
Enfim, a lista aqui seria enorme. Os julgadores de hoje serão os réus amanhã. Por isso, ouvimos desde criança que a lei divina tarda, mas não falha. Nada mais verdadeiro e lógico. Aprender as lições numa escola de almas inclui com certeza praticar as leis morais. Ninguém vai fugir do juízo final. Ninguém pode fugir de si mesmo, ou seja, de sua consciência, pois somos uma consciência. Será essa consciência que poderá ascensionar agora ou não? Os tempos são chegados, e os donos do poder sobre a humanidade estão com medo. Sabem que o seu tempo chegou. Mas sabem também que falharam perante as leis morais. E isso traz desespero agora. Não há onde se esconder e nem para onde fugir, pois ninguém foge de si mesmo. Não vai adiantar em nada tentar implantar ditaduras para se proteger, pois não serão as leis dos homens que o julgarão, mas sim as leis morais que regem os mundos. Triste fim para aqueles que se achavam de fato invencíveis. O universo gira em sua espiral, e este ciclo também se fecha aqui na Terra. A era da luz finalmente está entre nós. Já podemos sentir os primeiros raios do seu alvorecer. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê!